Graça e paz, amados irmãos. Estou vendo aí alguns jovens que chegaram há pouco no ônibus do Recanto Presbiteriano, onde nas últimas semanas eles serviram com muito trabalho, muito trabalho. Só na última semana, por exemplo, 182 adolescentes estavam no Recanto Presbiteriano. Eu não tenho os dados consolidados da semana M, nem da semana P, mas nós nos aproximamos aí certamente de cerca de 400 a 500 pessoas ali sendo abençoadas por Deus, considerando a equipe que está trabalhando e sendo abençoada também enquanto faz isso. Louvamos a Deus pela vida de vocês. E o que vocês fizeram nas últimas semanas está muito relacionado com o tema da nossa série e o que nós vamos falar hoje. O trabalho na visão do céu é o nosso tema. E para este tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Será projetado também, caso você prefira ler na tela. A equipe da projeção pode passar os slides por aí mesmo, por favor. Apocalipse 21, de 1 a 3, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus por esta noite. Obrigado pelo privilégio de cantarmos louvores ao Senhor, de termos momento de contrição, de agradecimento, de termos a presença de crianças, intercedermos por ela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, especialmente neste domingo, ó Pai. Nos próximos minutos, ó Pai, nós queremos nos debruçar sobre a Tua palavra e sobre as verdades do Teu reino. Para isso, ó Pai, eu, ó Deus, como porta-voz do Senhor, e todos nós, como ouvintes do Senhor, precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio. Então, capacita-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra e as implicações, ó Deus, da Tua palavra para as nossas vidas, como que se fosse, e de fato é, o Senhor frente a frente conosco, nos orientando para a vida, para o trabalho. Faça assim, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa semana, na última quinta-feira, eu estava ali na região do Paraíso e chamei um Uber para vir para a igreja. Eu vi lá no aplicativo que viria um Ford Fiesta branco, o Ford Fiesta branco impecável, limpinho, parou aonde eu estava. Eu abri a porta, entrei, já percebi que o carro estava limpo por fora, cheiroso por dentro, me assentei, vi aquelas tradicionais balinhas, não é todo Uber que tem balinha mais, mas aquele tinha. E aí me assentei, eu sabia o nome do motorista, eu percebi que era um senhor, provavelmente pouco mais de 70 anos de idade, o senhor Paulo, e eu o cumprimentei. Assim que ele dá a saída com o carro, eu olho um pouco mais atento para ele e eu percebo que ele não tinha uma das pernas. Obviamente, você tem aquela reação, que diferente, mas ao mesmo tempo, que formidável. Um senhor, provavelmente mais de 70 anos, sem uma das pernas, e aí eu corri olhar no carro, e aí é que eu identifiquei os adesivos de PCD, né, pessoa com deficiência, e um senhor super simpático, super gente boa, conversando comigo, e a gente continuou o trajeto até aqui,
na igreja. Durante o trajeto, o senhor Paulo me disse que era a sua última corrida do dia. Ele já tinha direcionado o aplicativo para só pegar clientes, passageiros, no sentido do Sacomã, aonde ele mora. E eu perguntei para ele que horas que o senhor começou a trabalhar. Ele falou, minha primeira corrida hoje foi às 5 horas da manhã. Isso eram aproximadamente 14h30 da tarde. Senhor Paulo, trabalhando. Se nós olharmos para a cultura que nós estamos inseridos, nós vamos encontrar muitos livros que falam sobre trabalho, empreendedorismo, vocação e afins. E, em geral, todos eles vão afirmar categoricamente que você tem uma missão, você precisa entender o porquê você está aqui neste mundo. É uma pergunta existencial que esses coachings, filósofos e autores levantam para profissionais. O que a maioria das pessoas não sabem é exatamente isso. Por que eu estou aqui? Mas o que discípulos de Jesus sabem, em geral, é exatamente por que eu estou aqui. Contudo, isso não significa que nós, discípulos de Jesus, estamos bem resolvidos em relação ao nosso trabalho, à nossa profissão, ao nosso chamado. Não é incomum nós encontrarmos algumas dificuldades quanto ao chamado de Deus para o nosso trabalho. E o objetivo, meus amados irmãos, dessa última parte da nossa série, O Trabalho, é exatamente mostrar como que as nossas ações, como que as nossas decisões, como que o nosso sistema de valores nesta vida está relacionada com o tipo de vida que nós temos após a morte física, como nós conhecemos. Em outras palavras, o que eu quero refletir com você nessa noite é como o nosso trabalho está relacionado com as nossas atividades no céu. Por isso, eu quero que você olhe, eu vou dar ênfase para o verso 1, coloque aí para mim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus queridos irmãos, ser um discípulo de Jesus significa nós sermos moldados pelos valores do reino de Deus. Guarde essa palavra, reino de Deus. Reino de Deus é o que muitas vezes a Bíblia, os seus discípulos tratam, revelam como que nós chamamos de céu. E entre os valores do reino de Deus para as nossas vidas, está a nossa visão sobre o trabalho, ou a visão que Deus nos mostra, nos dá a respeito do trabalho. O que nós chamamos de céu, muitas vezes na escritura, é chamado, como nesse verso aí você pode ver, um novo céu e uma nova terra. A ideia aqui é de cosmos, a ideia de céu e terra como uma coisa só, criada, como está aí no verso 1 que nós lemos. Agora, eu quero chamar a sua atenção, e aqui começa já algumas aplicações para as nossas vidas. Eu farei durante toda a exposição, assim pretendo. As atividades do nosso dia a dia apontam para as atividades que nós teremos no céu no futuro. As atividades que você faz nas 24 horas do dia estão correlacionadas com as atividades que nós viveremos no dia a dia no céu. Perceba, céu e terra, novo céu, nova terra.
uma terra diferente da que conhecemos hoje, mas aqui cabe uma explicação literária relacionada à tradução do grego aqui. Alguns poderiam pensar assim, e quem sabe você já pensou assim, lendo Apocalipse ou refletindo sobre Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Nós temos a revelação, nós estamos em Apocalipse 21. A revelação do trono de Deus. A revelação da onde nós vamos morar, da onde nós vamos passar a eternidade. E alguém pode pensar assim, então este mundo será aniquilado e Deus fará uma nova criação. Por isso que a Bíblia apresenta novo céu e nova terra. Pois é, nós temos um problema em pensar assim, porque duas palavras no grego são usadas para algo que é novo. A primeira é bem conhecida de nós, é neos. Neos traz a ideia de algo que foi criado novo no tempo. Algo que teve, a partir daquele momento, uma origem. É algo novo, é o neos. Só que nesse texto aqui, nós temos foi utilizado a palavra grega, que foi traduzido como novo para o português, kainos. Também significa novo, mas não novo de origem, mas novo em sua natureza, novo em sua qualidade. Não se trata, meus amados irmãos, e é isso que eu quero dizer para vocês, de um novo mundo, de um novo cosmos, não, mas de um universo gloriosamente renovado. E preste atenção nisso. Um universo que está em continuidade com o universo presente. Essa é a ideia de Kainos. E a ideia de que tudo que foi criado e esse mundo como nós conhecemos hoje será aniquilado e Deus vai começar do zero, não faz sentido também quando você olha para uma hermenêutica, para uma interpretação da Bíblia como um todo. Por exemplo, você encontra em Romanos 8 a verdade de que toda a criação aguarda com ansiedade, com expectativa, a libertação da maldição do pecado. Não faz sentido se isso seria tudo destruído e feito novamente. Não faria sentido também porque se o mundo no futuro será aniquilado, Satanás, de alguma forma, obteria êxito no seu plano. Satanás teria que obrigar Deus a aniquilar o mundo e criar novamente. Isso não tem cabimento. Nesse verso, diz também que o mar já não existe. Existe bastante discussão entre os estudiosos sobre isso, mas o caminho mais interpretativo para nós entendermos isso daqui, é que em toda a Bíblia, e especialmente no livro de Apocalipse, o mar representa sempre uma ameaça à harmonia do universo. Então, muito provavelmente, Deus está querendo dizer, olha, vocês morarão num lugar onde haverá ausência de qualquer coisa que abale a harmonia. Nós viveremos em paz. É o paraíso redimido. Bom, feitas as explicações técnicas e literárias, a pergunta que surge é, no que isso está relacionado com o nosso trabalho hoje? E aí eu me baseei num autor que chama Edward Tunussen, que ele diz assim, o mundo no qual nós entraremos na volta de Jesus, não é outro mundo. Ele diz assim, é este mundo, é este céu, é esta terra. Ambos, porém, está ali o kainos, renovados, restaurados, numa nova fase, mas ainda assim serão estas florestas, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo que vai constituir o cenário da redenção.
Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. E eu não sei se você já está percebendo como isso nos apresentará implicações para o trabalho que nós realizamos hoje. No momento, nós vivemos num universo em que nós temos campos de batalha, nós temos lutas, nós temos dor, porque a consumação ainda não foi realizada. Mas esses campos de batalha serão campos de vitória, serão campos de colheita. Nós seremos levados novamente para o nosso lar. Não será o paraíso de Adão e Eva, literalmente, mas o que eles experimentavam naquele paraíso será restaurado para nós vivermos nele. Eu quero entrar no verso número 2 para continuar nessa linha de reflexão com você. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Preste atenção em uma coisa se você nunca prestou atenção nisso. O novo céu e a nova terra nos é apresentado como uma cidade. A diferença das nossas cidades, do mundo que nós vivemos hoje, é que é uma cidade sem pecado. Então aí, os mais nerds, aí, os que gostam de quadrinhos e Hollywood, digamos assim que hoje nós vivemos na Sin City, a cidade do pecado. Mas um dia nós viveremos na Sinless City, a cidade sem pecado. Por isso que o texto bíblico traz essa expressão, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nesse caso específico, essa frase aponta para toda a igreja. É a imagem da igreja, mas não a igreja como nós conhecemos hoje. A igreja glorificada, os discípulos de Jesus reunidos pelos séculos dos séculos, desde o início da criação. Agora, preste atenção, que ele viu essa cidade santa, a Nova Jerusalém, e ela descia dos céus. A igreja desce dos céus à terra. Agora sem pecado, sem mancha, sem mácula, para o seu noivo, para Jesus, para a hora do casamento. Mas ela desce. A igreja não permanece num céu distante no espaço, mas ela passa a eternidade nesta nova terra. Isso tem conexão com o verso 3 que nós lemos também. Mostra aí para a gente. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Guarde um conceito teológico aí na sua memória. O céu é onde Deus habita. O céu é onde Deus habita. O lugar da habitação de Deus, e é isso que o texto está nos dizendo, não será como hoje é, um lugar afastado da terra, mas será na terra. Na verdade, na eternidade, terra e céus não serão mais conceitos separados. O que a Bíblia está nos dizendo é que eles serão fundidos. Nós, discípulos de Jesus, continuaremos a estar no céu enquanto vivemos na nova terra. Eu preciso trabalhar esses conceitos com vocês, para que todos nós possamos entender as implicações.
O que Apocalipse está nos apresentando aqui é uma síntese da aliança da graça de Deus com o ser humano. Quando em diversos textos, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, e apontando nos profetas, chegando no Novo Testamento, ele diz coisas do tipo: e ele, o Senhor, habitará com eles, e eles serão o seu povo. O céu é aonde Deus habita. O céu não é apenas lá em cima. Cristo voltará ao mundo, Ele subiu, Ele descerá. Aqui será o novo céu, aqui será a nova terra. Um mundo onde Jesus nasceu humilhantemente, porque Ele é Deus, para nos salvar. Um mundo onde Jesus conheceu de perto todos os problemas, todos os dilemas, fruto do pecado. Um mundo onde Jesus teve uma profissão. Ele vai voltar. Um mundo onde Ele trabalhou, onde Ele foi carpinteiro. Um mundo onde Ele se entregou. Ele literalmente deu a sua vida por nós. Um mundo que Ele conhece muito bem. Um mundo onde Ele ressuscitou. Um mundo onde Jesus fez a sua obra. E o que é obra, se não sinônimo de trabalho? A missão de Jesus era vir ao mundo. Ele cumpriu a missão. Ele cumpriu o seu trabalho, e nós somos seus imitadores. E aí é que surge a pergunta: mas pastor, então deixa eu entender aonde o senhor quer chegar. O senhor está dizendo que nós vamos trabalhar no céu? Claro que sim. Já vimos isso nessa série, mas agora eu estou dando ênfase. Mas pastor, como que você pode afirmar isso? É simples. Meu querido irmão, minha querida irmã, no paraíso, aonde estavam Adão e Eva, antes de Gênesis 3, antes da queda, antes do pecado, havia trabalho. E por que, pastor? Ou para que no paraíso havia trabalho e por que terá trabalho novamente? Por um motivo muito simples. Deus se alegra com o que Ele faz. O nosso Deus é um Deus que trabalha. E Ele tem satisfação no trabalho. Você olha Gênesis 1, Deus trabalhou e viu que estava bom. Está bom. Está excelente. E aí Ele trabalhou mais um dia e viu que estava bom. E aí Ele trabalhou, e a satisfação, a satisfação de Deus estava nisso, e Ele nos criou com essa característica. O que eu quero dizer para você é, se alegrar com o que você faz, é uma característica de uma vida perfeita. Não é cruzar os braços e não fazer nada. Isso não traz satisfação. Não traz alegria. Por isso, na eternidade, Deus vai nos chamar, nós deste mundo. Qual que é o problema? No mundo que nós vivemos hoje, essa satisfação, essa alegria com o trabalho, é impossível ser plena, por causa do pecado. Mas um dia isso será possível para todos que lá estiverem, no céu. Porque não é todos que estarão. Você que está me ouvindo ao vivo, no YouTube ou no Spotify. Tim Keller nos conta uma história de Tolkien, muito interessante, que eu quero bem resumir para vocês mesmo aqui. Tem mais detalhes no livro de Tim Keller que ele fala sobre trabalho. Tolkien é o autor de uma das maiores obras literárias da história da humanidade, no ramo de contos, de ficção, O Senhor dos Anéis. Tolkien, cristão. O grande sonho de Tolkien
era recriar toda a mitologia britânica antiga, que tinha se perdido com a mitologia grega e não tinha mais essa cultura. Então ele resolve se empenhar nessa obra, e para isso ele queria entrar em muitos detalhes nessa obra, criando vários idiomas, várias culturas de povos da terra ali do Senhor dos Anéis. Ele queria que isso tivesse profundidade, que isso tivesse realismo. Então cada trama que ele começou a escrever se subdividia em várias subtramas, com várias histórias encadeadas, histórias de personagens, de um reino. É algo gigantesco. Enquanto ele escrevia a sua obra, que levou anos, ele na Inglaterra, a Inglaterra é invadida e começa a Segunda Guerra Mundial. Na época, Tolkien tinha 50 anos. Ele não foi convocado para a guerra, mas ele ficou desesperado. Ele já conhecia os horrores da Primeira Guerra, mas o seu desespero estava mais relacionado com a possibilidade dele nunca terminar uma obra que ele tinha dedicado a sua vida inteira. E a Grã-Bretanha ela estava sendo atacada mesmo, ele poderia perder a vida. E aí ele colocou a mão na cabeça e falou, não é possível que isso que eu me dediquei a vida toda, eu não consegui terminar, não consegui publicar. Em meio a esse desespero, perto de uma estrada onde ia para sua casa, havia uma árvore. E um dia ele passou por essa árvore e ele viu que um vizinho tinha ido lá e tinha podado completamente a árvore. A árvore estava praticamente destruída. Tolkien chega em casa e ele começa a fazer uma reflexão sobre aquela árvore como a vida dele. E reflexão de escritor é escrito. Ele escreve um conto que chama Leaf by Nigel. E naquela mesma semana, ou dias próximos, um jornal pediu para que ele enviasse um conto, e ele enviou esse conto. Nesse conto de Tolkien, o personagem principal se chama Nigel. E Nigel, no dicionário em inglês, significa trabalhar de modo inútil ou ineficiente, desperdiçar tempo com detalhes insignificantes. Ou seja, no seu conto, Tolkien estava descrevendo a ele mesmo. Tolkien era um sujeito extremamente perfeccionista. É só você ler os livros, você vai perceber. Ele nunca estava satisfeito. Ele era minucioso em seus detalhes. Por isso, Tolkien era sempre propenso à ansiedade. Tolkien era sempre um procrastinador. E Nigel, esse personagem, agia exatamente da mesma forma. Nigel era um artista, ele pintava quadros. E ele resolveu pintar um quadro específico. Ele queria pintar uma árvore, e ele tinha em sua mente assim todo o cenário em volta da árvore. Ele ia colocar mais plantas, ele ia colocar céu, quem sabe uma cidade ao fundo. Mas Nigel tinha essa característica perfeccionista no trabalho. Nigel era aquele tipo de artista que era habilidoso em pintar folhas. Ele era especialista em folhas e não em árvores. Então, quando ele tinha a ideia de pintar um quadro e ele chegava numa folha, ele gastava muito tempo numa única folha. Ele queria achar o tom exato da folha, o reflexo exato. Ele queria colocar gotas de orvalho e assim por diante. O tempo foi passando e ele precisava entregar o quadro, mas ele estava naquela folha. E pessoas demandavam tarefas dele e ele aceitava. Era o vizinho que pedia ajuda porque o cunhado estava doente e ele levava para o hospital. Ele estava sempre envolvido em várias coisas. Um dia Nigel ficou resfriado, com febre. E o motorista que ia levar a sua obra, o seu quadro, chegou para levar. Nigel cai no choro. Tolkien conta nesse conto. E ele chorando fala, não deu para terminar a minha obra.
e o quadro é levado. Alguns tempos depois, Nigel morre. A pessoa compra a casa de Nigel e encontra lá esse quadro, em que a única coisa que tinha nesse quadro era uma folha muito bem desenhada. Essa folha é levada para um museu, e essa obra se chama A Folha de Nigel. Permaneceu lá pendurada num canto do museu, segundo Tolkien, admirado por poucos olhos. Você pensa que a história acabou? Não. Nos céus, Nigel está andando, e ele, enquanto caminha nos céus, ele encontra um quadro. E quando ele olha para esse quadro, era a árvore dele. Era a sua árvore. Só que o quadro estava concluído. As folhas estavam se abrindo, os galhos crescendo, se dobrando ao vento, tudo da forma que Nigel imaginou, mas não conseguiu reproduzir. Ele olhou para aquele quadro e falou: eu entendi, é um presente, a minha obra concluída. No mundo, antes da morte, no velho país de Nigel, aquele quadro foi esquecido de imediato, ficou incompleto. Foi útil para poucas pessoas que olharam ali no museu aquela obra. Mas nesse novo país, lá no céu onde Nigel estava, a sua obra era real, era verdadeira, estava completa, estava terminada. Não era um sonho que morreu no mundo anterior, e ela estava sendo apreciada por todos. Sabe o que Nigel descobriu naquele momento? Que a árvore que ele havia sentido e imaginado era apenas uma parte da criação. E que ele precisava da ajuda, da graça, do amor de um Deus eterno para concluir as obras que ele tinha iniciado neste universo. Quando Tolkien escreve esse conto, ele se sente muito consolado pela sua própria história. E isso motiva a, no meio da guerra, continuar escrevendo O Senhor dos Anéis e logo depois concluir a sua obra. Sabe por que eu estou contando essa história para vocês? Lá no fundo, eu e você somos Nigel. Todo mundo se imagina realizando coisas sensacionais. Eu vou conseguir fazer isso, eu vou fazer uma obra assim, eu tenho muito tempo para isso. Mas no fundo, em algum momento a gente descobre que nesse mundo nós somos incapazes de produzir. Todo mundo deseja ser bem-sucedido e não uma pessoa esquecida. Todo mundo deseja contribuir para melhorar o mundo, mas isso foge do nosso controle. E isso tem uma relação direta com o nosso trabalho. Tudo que for realizado neste mundo, até as melhores coisas, podem acabar em nada. A não ser que haja Deus, que traz significado para o que eu e você fazemos hoje. Se o Deus da Bíblia existe, se há uma realidade verdadeira por trás de tudo, esta vida que você está vivendo, ela não é uma vida que será aniquilada, ela é uma vida que será continuada. E a tua obra, até a mais simples, se ela for feita segundo o chamado que Deus fez para a sua vida, ela terá um significado eterno.
Pastor, mas nós temos base bíblica para afirmar isso? Eu vou mostrar para vocês os versos 21 e 24. Não, 21 e 26, 24 e 26. Do mesmo capítulo de Apocalipse 21. Olha lá o que está na tela. As nações, é o mesmo texto, andarão mediante a sua luz. Está falando da nossa vida nos céus. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Depois no 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Sabe o que esse texto bíblico está dizendo para mim e para você? Qualquer coisa que nós fizermos nesta terra, qualquer coisa que tenha glorificado a Deus, será lembrada na vida por vir. Conforme esses versos, a contribuição, no caso ali de cada nação, né? Eu estou trazendo para nós, cada indivíduo, mas a contribuição de cada nação para a vida na presente terra enriquecerá a vida na nova terra. Vamos falar de forma prática? Vamos. Muito provavelmente, nos céus, nós vamos herdar as melhores produções da cultura, da arte, da tecnologia, da ciência e afins, que nós temos produzidos por meio de nossos trabalhos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Berkoff, mostra aí para a gente Berkoff. Ele diz assim: tudo que tiver tido valor nesta vida atual, tudo que tiver contribuído para a libertação da existência humana, será retido e acrescentado na nova terra. Abraham Kuyper diz o seguinte, está em 2 telas, tá? Projeção. Se um campo infinito de conhecimento e habilidade humanas está agora sendo formado por tudo o que acontece, com o fim de sujeitar a nós o mundo visível e a natureza material, e se sabemos que esse nosso domínio sobre a natureza será completo na eternidade, podemos concluir que o conhecimento e o domínio que aqui conquistamos sobre a natureza pode e será de importância permanente, mesmo no reino da glória. O que eu quero é que amanhã, quando você voltar às suas atividades de trabalho, você tenha em mente que o fruto do seu trabalho pode ser eterno. No novo céus e na nova terra. Porque como nós vimos nessa série, meus amados irmãos, Deus nos criou para o trabalho. Este sempre foi o plano de Deus. Nós trabalhamos para sermos felizes. Como eu já disse, nos traz satisfação o trabalho. Por causa da por causa da queda, esse trabalho foi deformado. E é por isso que quanto mais as horas se aproximam da segunda-feira, você não se sente muito motivado, talvez. Por causa da queda. Por isso que o trabalho muitas vezes se torna frustrante. Você é um procrastinador por causa da queda. Nós não somos tão produtivos quanto gostaríamos. E isso leva as pessoas a 2 extremos, ou ao idealismo ou ao ceticismo. O idealismo é a pessoa falar assim, não importa, eu vou fazer a diferença, eu sou capaz de mudar o mundo. E o ceticismo, nada muda, não adianta ter esperança, trabalhe apenas para você se sustentar. Crises existenciais.
Qual é o nosso grande desafio? Até Jesus voltar, nós lidarmos com o nosso trabalho com momentos frustrantes e momentos gratificantes. Não desanime quando o seu trabalho se tornar frustrante, mas não se empolgue demais também quando ele se tornar extremamente gratificante. Deus vai dar a você, por meio do teu trabalho, alguns vislumbres de beleza, de genialidade, como será nos céus um dia. Como a história de Nigel, um dia o seu trabalho vai frutificar no futuro preparado por Deus nos céus. Sobre o seu chamado, eu quero te ajudar fazendo você responder só uma pergunta. Durante a semana, reflita sobre essa pergunta. O que você faz que faz Deus sorrir? Se você descobrir a resposta a essa pergunta, você descobriu o teu chamado. Fala, pastor, mas como que eu vou saber? Ah, você vai saber. Você vai saber. O que você faz que você tenha plena certeza que Deus te chamou para fazer aquilo? Que Deus muito provavelmente está lá nos céus olhando para você e dando um sorriso. Olha lá, ela está cumprindo a vocação, o chamado que eu dei para ele, para ela. No céu nós seremos úteis para outras pessoas. No céu nós vamos trabalhar as nossas habilidades de forma plena. Será lindo, será maravilhoso. E isso deve trazer esperança para você hoje. Hoje. Quando você ficar desanimado com o seu trabalho. Quando você não vir mais progresso. Quando nada fizer sentido. Quando você estiver trabalhando só para sobreviver. A realidade de um trabalho redimido por Jesus nos capacita a trabalharmos hoje com todo o nosso coração, sem ficarmos irremediavelmente desconsolados. Eu estou acabando. Você tem certeza da sua salvação? Você é discípulo de Jesus? O que eu quero dizer com essas perguntas é, nós estamos terminando a série falando sobre céu. Então a pergunta é, você tem certeza que você estará no céu? E agora vem a pergunta mais difícil. Baseado na sua vida, no seu trabalho hoje, você tem certeza que você quer estar no céu? Sabe por quê? Olha o que diz C.S. Lewis, vai aparecer aí para você. Se você não quer um relacionamento com Deus, o céu que Jesus promete não fará sentido para você. O você ali está em forma de rede social, né? Mas vocês entenderam. O céu seria um inferno para você. Veja bem, no céu, todas as pessoas têm comunhão com Deus. E todas fazem a vontade dEle o tempo todo. Qual a imagem que você tem do céu? Almas flutuando pelos ares. Você assim, você em cima de uma nuvem, com uma asinha, você levinho, né? Aí você fala, eu vou pular para aquela outra nuvem. Pula junto comigo? Vamos, deve ser legal. Vamos então. Olha, a nuvem é macia. Que legal. Essa é a sua visão de céu? Não me leve junto. O céu é uma cidade sem pecado. O céu é onde Deus está presente. E Ele está presente.
O céu é a verdadeira cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro. Tudo bem, Rio de Janeiro já me deu algumas maravilhas. Gabi, Benjamin, Daniel. Mas a cidade maravilhosa é aquela que nós aguardamos no céu. Lá, as árvores que nós retratamos em nossos quadros serão perfeitas. Mais do que qualquer outra pessoa poderia imaginar neste mundo caído. Lá, nossas geniais tecnologias serão perfeitas. Elas não vão falhar, a bateria não vai acabar e não vai ter obsolescência programada. É essa verdade que deve nos motivar a trabalharmos com nosso máximo empenho em favor do desenvolvimento do mundo atual. Deixa eu apontar para vocês, brevemente, uns tópicos de encerramento da série. Eu prometo que serei breve. O trabalho na visão do céu nos desafia a entender que Jesus não te salvou pensando apenas em você. Jesus te salvou pensando em você e em pessoas que estão ao seu redor. A salvação dele, o chamado dele é para as pessoas do seu trabalho. O Evangelho transforma tudo ao nosso redor. O Evangelho não é individual. A salvação do Evangelho. Seu objetivo na vida, o trabalho na visão do céu, nos desafia a entender que o seu objetivo na vida não é ser bom, mas entender que você precisa, e você foi, salvo. Quando eu penso em trabalho, meu foco não é, eu preciso ser eticamente, moralmente bom. Coisas do tipo, ser honesto, ser justo. Não! O seu esforço para ser bom vai te desviar do teu foco principal. Como lidar com o nosso pecado? Foi por isso que Jesus teve que morrer. E Ele pagou um alto preço, não foi de graça. O trabalho na visão do céu nos desafia a entender que Deus não é apenas um benefício que nós obtemos. Ele nos chama para participar da sua obra na terra. Ele nos chama para viver para Ele. E isso está relacionado com o próximo tópico ali. Não, pode voltar. Temos a tendência de idolatrar nosso trabalho e os resultados dele. Agora sim, o trabalho na visão do céu nos desafia a entender que, como discípulos, nossa atitude não deve ser de desprezo ao mundo, não, mas de engajamento no mundo. Entendendo onde, quando e como Deus está nos chamando para atuar por meio de nossos trabalhos. Agora preste atenção, não é em carreira solo, é em comunidade. Nós vamos viver numa cidade. Toda a criação está assim como que na ponta dos pés, aguardando um dia em que ela será restaurada. Lembra do senhor Paulo, o motorista do Uber? Refletindo sobre essas coisas, eu fiquei imaginando um dia, quem sabe, em que o senhor Paulo estará dirigindo o seu Uber nos céus. Sem trânsito, porque o céu para o paulistano tem que ser sem trânsito. Com um corpo pleno, com suas duas pernas, sem o cansaço da idade. E o seu Paulo com ainda mais entusiasmo e ainda mais motivação do que ele demonstrou quando eu o encontrei.
É isso que Deus reserva para o Sr. Paulo. É isso que Deus reserva para mim. É isso que Deus reserva para você. É assim o trabalho na visão do céu. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com mais um cântico.